Olá, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, saúde, paz no Senhor. Estou muito alegre de estar com o irmão, com a irmã, neste momento de estudo bíblico da Palavra de Deus, com o objetivo de prosseguirmos nos nossos estudos semanais, nos parâmetros que temos escolhido nas últimas semanas, para tratar do tema Tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Esta série de estudos é em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela editora Vida no ano de 1988. Nós estamos muito alegres e esperando em Deus que esses estudos edifiquem você, a fim de que você saiba que a fé cristã é um estilo de vida, sim. É a forma pela qual a Escritura nos manda viver. Hoje nós vamos examinar mais um herói bíblico, embora ele tenha algumas características que efetivamente nos mostram lições a aprender a respeito do comportamento dele. Trata-se de Jonas e o tema de hoje é a luta pelo poder. Vamos caminhar dentro da problemática levantada por Ogilvie no seu capítulo, que faz o seguinte questionamento: jamais escapamos à pergunta: quem está no controle de minha vida? Ogilvie, na página 180, escreve: a pergunta está diante de nós quando somos desafiados a começar a vida cristã. Devemos responder a ela a cada dia, à medida que enfrentamos cada oportunidade ou perplexidade. Desejar fazer de Deus o Senhor de nossas vidas e seguir a sua orientação não é fácil. Quase sempre resistimos. E um pouco mais adiante ele acrescenta: a luta decisiva pelo poder está em nossos corações. De fato, queridos irmãos, este é um tema importante que nós vamos tratar nesta ocasião, porque é um tema que frequentemente está querendo ganhar espaço no nosso coração. Quem manda em nós? Em teoria, nós dizemos para todos: não, quem manda em mim é o Senhor. Mas no cotidiano, diante das oportunidades ou das perplexidades que nós sofremos, quem manda? Quem manda? Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. O livro de Jonas demora muito pouco tempo para ser lido, e ele pode ser lido assim de maneira meditativa, quase que num dia só. E podemos perceber ali no livro de Jonas que efetivamente Deus age com misericórdia a despeito de nós. A história de Jonas é confirmada nos evangelhos porque Jesus Cristo mesmo recordou o sinal de Jonas como sendo um fato verídico. Vamos então caminhar no nosso estudo de hoje, a luta pelo poder, e o personagem é Jonas. Ogilvie escreve assim: o profeta Jonas é um exemplo típico de uma pessoa em luta com Deus pelo poder. O nome deste profeta significa pombo. Na opinião de Ogilvie, Gavião teria captado melhor o seu caráter combativo. Jonas era de Gat-Hefer, no território de Zebulon, hoje conhecido como Galileia. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão, o 13º rei de Israel, que reinou no período de 782 a.C. a 753.
A referência histórica a Jonas acontece, em primeiro lugar, em 2 Reis 14, 25, e evidencia, segundo Ogilvy, o seu fervor nacionalista. Vamos prosseguir. E Jeroboão, diz a Escritura, restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo quem? De seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Ogilvy, então, se lembra que foi algum tempo depois desse trabalho que Jonas começou a sua luta com Deus, a lutar com Deus, motivado pelo ódio que nutria para com o arqui-inimigo de Israel, a Síria. Temos que achar uma certa ironia nessa história, exatamente pelo fato de que Deus havia dado a Jonas uma palavra abençoada, favorecendo Jeroboão II e alargando os limites de Israel, aonde Israel já tinha tido o seu território. Possivelmente Jonas achou-se um bom profeta, porque aquilo que ele havia dito acontecera. Nós imaginamos que muitas vezes Deus sempre nos dará sucesso nas coisas que fizermos. Eu quero lembrar você daquele momento em que Jesus Cristo perguntou aos discípulos quem diziam as pessoas que ele era. E quando Pedro respondeu, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", Jesus Cristo exaltou esse momento e disse que não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso a Pedro, mas foi o Pai que estava nos céus. Quer dizer, Pedro foi utilizado pelo Espírito de Deus para dizer com todas as letras aquilo que precisava ser dito. Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, ele acertou completamente. Mas logo em seguida deste evento, nós lemos na Escritura que Jesus começou a falar do seu sofrimento e a Bíblia diz que Pedro, o mesmo que tinha sido um profeta maravilhoso naquele momento anterior, Pedro achou-se no direito de repreender Jesus e dizer que nada ia acontecer do jeito que ele estava falando, e Jesus Cristo teve que recusar esta palavra, inclusive repreendendo a Satanás por essa tentativa de seduzir Jesus Cristo para sair do seu propósito para o qual viera ao mundo. Então, uma hora dá certo, outra hora, por causa dos nossos pensamentos, nós imaginamos que vai dar certo também e não dá. Não é aquilo que nós queremos, é aquilo que o Senhor quer que prevalece. Vamos continuar, meus irmãos, e eu quero apresentar para vocês esta tela aqui, que tem simbolicamente, não é, a presença de Deus por meio da ordem que ele deu. E a ordem que ele deu, segundo as Escrituras, é justamente ir à cidade dos seus inimigos para pregar o fim dessa cidade. Não é uma mensagem fácil de ser pregada, não é uma situação confortável para o profeta, uma vez que ele tem muitos sentimentos negativos em relação aos assírios. É uma missão difícil, é uma missão bem difícil que ele coloca diante de Jonas. E, meus queridos irmãos, vamos nos lembrar, se Jonas era um profeta utilizado pelo Senhor para que Jeroboão II aumentasse o território de Israel, talvez na mente de Jonas ele pudesse se sentir privilegiado em relação a Deus
e, eventualmente, se sentir na mesma estatura de Deus. Talvez esse tenha sido o problema maior de Jonas. Imaginar que, uma vez tendo sido usado com êxito pelo Senhor, o Senhor lhe devia algum favor e devia escutar a sua fala. O que vemos aqui, então, é que era impossível no coração de Jonas que fosse justamente a terra dos seus inimigos, porque havia ódio em seu coração. Os assírios eram pessoas extremamente más, extremamente perigosas. E Jonas, naturalmente, tinha visto quanta maldade havia sido praticada pelos assírios. Qual a razão de ir para lá? Por que que Deus estava querendo que justamente ele, que mantinha no seu coração um ódio, um desprezo por aquelas pessoas, deveria se aproximar delas e anunciar que Deus traria uma destruição em caso de não arrependimento? Ogilvy, quando fala dessa questão, no seu capítulo, ele trabalha a seguinte pergunta. Ele, de fato, pergunta quantas pessoas nós temos nessa condição no nosso coração. Ou seja, para quantas pessoas Deus nos teria mandado que nós efetivamente não gostamos, queremos distância e queremos que aconteça a nossa própria profecia para com as pessoas, e quando eventualmente alguma coisa ruim acontece para as pessoas, lá no fundo, nós até gostamos disso, porque na verdade o que nós queremos é que haja uma destruição total da Nínive, que para nós é símbolo da inimizade, é símbolo da dificuldade de relacionamento, é símbolo da vingança pelo mal que nos foi acarretado um dia. Olhando para Jonas, olhando para o livro de Jonas, nós vemos que ele tem ódio dos assírios, o pior inimigo de Israel, e ele deseja, mesmo com esta mensagem que Deus lhe dá, que é: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a mensagem é essa. No capítulo de número 3, Jonas disse assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Capítulo 3, a segunda parte do verso 4. É uma mensagem terrível, é uma mensagem de destruição de um Deus que aqueles assírios não conheciam. Só Jonas o conhecia e sabia que ele era poderoso para fazer o que estava prometendo. Mas Jonas preferiu Tarsis, uma pequena vila pesqueira dos lados da Espanha. Ele então desceu a Jope, no litoral do mar Mediterrâneo, e ali ele comprou uma passagem de navio para Tarsis. Ora, o que o fez pensar que poderia ir na direção oposta do que Deus estava mandando? Muito bem, há alguns conceitos no coração de Jonas que muitas vezes são os conceitos que habitam nos nossos corações. O primeiro conceito é que Yahvé era o Deus da Palestina, Yahvé era o Deus da terra prometida, Yahvé não ultrapassava os limites da fronteira e o povo era o povo dele, ele cuidava só daquele povo e não cuidava de mais ninguém. Talvez nós pensemos que Deus age assim também no nosso tempo. Talvez nós imaginemos que Deus só cuida da igreja, Deus não cuida de outra parte.
E a outra parte, Deus não está ali e Deus não atua ali. Mas nós precisamos reconhecer que, assim como Jonas estava equivocado, e nós vamos ver pelo livro que ele estava completamente equivocado, nós também poderemos estar equivocados, porque Deus age por meio de pessoas e em pessoas que nós jamais imaginaríamos que Deus faria. Então, este estudo de hoje é importante para dizer que Deus está em toda parte e age como quer. Mas Jonas não entendia assim. E nós queremos desfazer qualquer impressão que um crente tenha de que Deus só se preocupa com a igreja. Não, Deus se preocupa com todas as pessoas. Na verdade, Deus deseja que todas as pessoas encontrem a Cristo como Senhor e Salvador. É claro que, na sua soberania, Ele vai convocar aqueles que são seus para pregarem o Evangelho, para dizerem às massas que o Senhor fará ajuste de contas, sim, mas que Ele tem boas novas. É que qualquer pessoa que ouça a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, entregue o seu caminho a Jesus Cristo, confie nele para perdão dos pecados e remoção da condenação eterna. Vamos continuar aqui. Ele concebeu, então, Yahvé como um Deus territorial. Mas há um segundo ponto. Ele concebeu Yahvé como alguém que pode mudar de ideia, ou seja, ele não confiou na imutabilidade de Deus, ele não confiou na fala de Deus, ele imaginou que Deus poderia traí-lo, porque manda dar uma mensagem de extrema importância, porque é a proclamação de um juízo, e de repente não o realiza. Nós sabemos que não foi naquele momento da história de Nínive que ela foi destruída, mas sim, Nínive caiu. Nínive foi destruída em outro momento, exatamente como o Senhor desejou. No momento certo ela caiu, mas nesse momento era tempo de arrependimento, era tempo de quebrantamento. E Jonas era convocado para pregar esta mensagem. Uma outra coisa que nós verificamos no decorrer do livro é justamente este encontro de Deus com Jonas. Deus chamou Jonas para pregar o evangelho na sua casa, na sua terra, nas suas condições. Era só seguir para Nínive, a despeito da mensagem ser muito dura, muito difícil. Mas, meus irmãos, nós vamos perceber que, embora Jonas tentasse se esconder de Deus, Deus o encontrou. E onde o encontrou? Deus o encontrou no porão do navio. Quando a tempestade começa, quando os ventos começam a atacar fortemente o mar, e o mar levantando as suas ondas, ao ponto do barco se quebrar. Na verdade, o barco não se quebrou, não houve naufrágio, nada aconteceu com o barco, ele seguiu adiante no seu percurso, mas a Bíblia nos diz, e o livro não esconde, que ele estava justamente no lugar escondido do navio. E, além disto, como que uma fuga, porque ele não estava querendo pensar na vida, ou não estava pensando na vida, não estava tentando pensar na vida, ele apelou para o sono, foi dormir. Eu sei que o sono é importante, que o sono é necessário, mas o sono representa aqui muito mais a rebeldia, o não querer pensar, o não querer responder, o não querer vivenciar aquilo que Deus deseja, do que o repouso simplesmente. Ele dormiu, não foi de canseira,
aparentemente ele dormiu para evitar pensar que ele estava fugindo e desobedecendo. Ele estava desnorteado. Mas a Bíblia nos mostra que então os marinheiros se esforçaram por achar alguma situação, perguntaram, e a sorte caiu sobre Jonas e ele acabou dizendo que ele era um fugitivo, sim, do Deus de Israel, que ele era, sim, uma pessoa que estava desobedecendo e que a melhor solução naquele momento era atirá-lo na água. Vejam só o masoquismo de Jonas. Ogilvy cita que Jonas, além de ser narcisista, porque pensava em si mesmo, era também masoquista, porque acreditava que a sua morte poria fim naquela ordem que Deus tinha dado a ele. Não é apenas nesta vez que ele deseja morrer, que ele se oferece para morrer. São 3 vezes no livro que ele pede a morte, ou que ele se apresenta para a morte. Mas Deus não tem o propósito de matá-lo. Deus tem o propósito de que ele vá e pregue a mensagem a Nínive. E, meus amados irmãos, o que acontece é que os marinheiros, então, preocupados com o Deus de Israel, pedem perdão ao Deus de Israel e atiram Jonas ao mar. Ele pode ter pensado numa fração de segundos, pois é, agora eu vou morrer afogado aqui e tudo se acaba. E Deus vai ter que se virar de outra maneira, porque aquilo que Deus quis eu não vou fazer. É claro, meus amados irmãos, que parece uma história fora da realidade que um grande peixe se aproxime de Jonas e o devore sem mastigá-lo. Não é? Mas aí que está, nós podemos encarar esta situação como a tratativa de Deus. Se Deus tem o poder de mexer com os ventos, de mexer com a tempestade, de levar pessoas a se preocuparem com uma situação em que são impotentes, como aconteceu com os marinheiros, como é que Deus vai tratar Jonas? Em primeiro lugar, no meio do mar não há outro navio e Deus criativamente usa um habitante do mar. E neste processo, eu considero que Deus, então, disse: você é meu, eu te dei uma missão e você vai executar essa missão. Por isso eu vou cuidar de você para que você execute a missão que eu te dei. E, de certa maneira, este tempo passado no ventre do peixe deve ter sido um momento assustador para Jonas, que o levou a pensar nas consequências da sua desobediência. Ou seja, enquanto ele imaginava que podia se livrar das mãos de Deus, ele agora estava dentro de um ser, de um animal, e se perguntando o que iria dar isso e certamente pensando na sua desobediência. Eu creio que é muito complexo para todos nós quando Deus nos coloca numa situação em que nós nos deparamos com a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa rebeldia, a nossa desobediência. É muito constrangedor estar nesse ambiente. E a oração de Jonas, queridos irmãos, em determinados momentos, está mostrando isto. Lançado estou diante dos teus olhos, capítulo 2, verso 4. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Quer dizer, Jonas agora está questionando realmente que Deus o repreendeu, que Deus foi enérgico com ele, não é? E ele clama ao Senhor
ele clama ao Senhor, ele diz: desci até os fundamentos dos montes, verso de número 6, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, esta confrontação, esta oração de Jonas foi alguma coisa para restaurar de volta o servo à missão. Deus nunca deixou de amar Jonas. Deus nunca deixou de ter misericórdia com ele. Mas a atitude divina requereu que, diante da vontade do coração de Jonas, a ordem divina prevalecesse. Então, assim como Deus me achou, Deus me tratou, nós temos Deus me enviou. Finalmente, depois de 3 dias e 3 noites, diz o texto bíblico, Jonas foi vomitado na praia. Ele foi trazido para a praia pela criatura e ele foi então devolvido à terra. E o que ele ouviu? O texto bíblico diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Você precisa fazer aquilo que eu disse para você fazer. No exato instante em que nós sabemos o que Deus quer de nós e recusamos fazer, as consequências virão, porque Deus não retirará a sua vontade. Eu não consigo imaginar Deus pensando assim: tá bom, Jonas fugiu, então eu vou ter que usar outra pessoa. Não, era Jonas mesmo. E o Deus do impossível, o Senhor do impossível, foi buscar Jonas onde ele estava, numa situação completamente impossível de voltar à terra, porque no meio de uma tempestade. No entanto, Deus fez com que ele voltasse à terra e fez ainda o segundo discurso: eu quero que você vá a Nínive. Minha vontade é que você vá a Nínive. E, queridos irmãos, esta mensagem que é para dar para aquela gente, a mensagem de confronto, vai então fazer com que aquela gente receba um forte impacto que certamente vem do Espírito Santo de Deus. Ora, se Deus havia comissionado o seu servo para ir na cidade dos inimigos e anunciar que ele, Deus, faria uma obra naquela cidade, o que nós temos que depreender disto é que, além de Deus preparar o profeta, Deus prepararia o coração do povo na cidade, e foi tamanho o impacto dessa mensagem de Jonas. Não sei se ele fez essa pregação de boa vontade ou se ele se sentiu totalmente odioso de pregar essa mensagem, se ele se sentiu mal por pregar essa mensagem, porque ele odiava as pessoas. O fato é que nós podemos perceber que o Espírito de Deus moveu o coração das pessoas, moveu o rei dos ninivitas, que proclamou um jejum para seres humanos e animais. E a Bíblia nos diz que houve um arrependimento nacional, houve um arrependimento de Nínive, a capital. Houve um arrependimento dos assírios.
Naturalmente, nós temos que pensar, então, na decepção de Jonas, porque o próprio livro vai demonstrar que Jonas ficou absolutamente descontente com esta confissão nacional, esta admissão de arrependimento, este quebrantamento assírio, o que é absolutamente esquisito para todos nós. Como é que um servo de Deus pode ficar contrariado por Deus abençoar pessoas, mesmo que estas pessoas sejam inimigas do povo de Deus? Esse questionamento nós temos que fazer para nós mesmos. Nós temos que perceber aqui que o livro de Jonas é muito instrutivo a respeito de Deus abençoar pessoas que nos magoam, que nos irritam, que nos prejudicam. Ele tem o direito de fazer isso? Claro que ele tem o direito de fazer isto, porque ele é absolutamente Deus. O que nós devemos fazer? Andar por fé. Confiar nos planos de Deus. Confiar nas promessas de Deus. Depender de Deus, mesmo que as pessoas tenham feito mal a nós. A Bíblia nos esclarece que nós não devemos nos vingar delas, nem pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ogilvy coloca 4 situações aqui que eu acho interessantes para nossa reflexão. Observe você aqui o que Ogilvy reparou. Jonas correu de Deus para não fazer sua vontade. Depois, ele correu para Deus quando se viu impotente e sofrendo as consequências de sua rebeldia na barriga do peixe. Depois ele correu com Deus ao pregar a mensagem ordenada pelo Senhor e ele assistiu um verdadeiro arrependimento nacional, um quebrantamento geral. Mas a quarta coisa que a gente não mencionou ainda do livro é justamente o tempo em que Jonas ficou esperando para ver o que acontecia à cidade. Então, provavelmente, ele ficou ali esperando mais de um mês e assistindo o movimento da cidade e, de repente, a sua profecia que ele tinha dito, ou com ira no coração, ou que ele tinha dito obrigado, porque Deus o constrangera, não aconteceu. Se lá atrás, com Jeroboão II, aconteceu, aqui a profecia não aconteceu nos termos que o livro apresenta. Porque Jonas diz, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e Nínive não foi subvertida nos 40 dias. Então, quando Ogilvy olha para o livro de Jonas e vê Jonas de braços cruzados ali, sentado debaixo de uma ramada, esperando para ver o que vai acontecer com Nínive, ele diz que Jonas correu adiante de Deus para ver o que aconteceria ao povo inimigo de Israel. A impressão que eu tenho é que ele não levou a sério a própria mensagem. Ele não levou a sério o que Deus poderia fazer a Nínive em caso de não arrependimento. O que ele discutiu com Deus nesse momento em que ele aguardava para ver o que Nínive sofreria, ele disse assim, eu não falei ao Senhor que o Senhor é um Deus clemente, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus misericordioso? Eu não falei com o Senhor que era assim? Por isso eu me adiantei e fugi, porque o Senhor volta atrás. O Senhor volta atrás. E, meus amados irmãos, a história termina com Deus criando uma plantinha que lhe dá sombra, e isso deixa o coração de Jonas absolutamente feliz. Mas no dia seguinte, Deus envia um bicho, e esse bicho
come a plantinha e a sombra se vai e Jonas diz: eu quero morrer. Outra vez, é a terceira vez que ele fala: eu quero morrer. E é interessante Deus perguntar e o escritor terminar o livro nessas condições. Você se preocupou com a plantinha, mas eu me preocupo com 120 mil almas. Homens, mulheres, jovens, crianças, gente que não consegue identificar a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Quer dizer que não tem nenhum discernimento acerca da vida. Isso não te fala o coração? Mas o livro não responde. Temos que pensar, queridos irmãos, em qual é ou qual tem sido a nossa motivação para pregar o Evangelho. Algumas coisas eu preciso registrar aqui antes de nós irmos para o fim. Primeiro, o coração humano fica desgostado e irado porque Deus não realiza o que se esperava que fizesse. O que fez Jonas fugir foi o fato de que ele não sabia como Deus é. Deus é bondoso, Deus é misericordioso e Deus é justo. Mas Jonas desconhecia o poder de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Jonas desconhecia o poder de Deus e deixou de andar por fé para atender à vontade do seu coração. Na verdade, o livro nos ensina que Deus é clemente e misericordioso e nunca vai agir como nós queremos. Algumas pessoas poderão dizer assim: mas Ezequias pediu 15 anos e Deus deu. Deus não deu o que Ezequias pediu. Ezequias pediu 15 anos de vida e Deus lhe deu 15 anos de vida, mas deu paz à sua terra e lhe deu um sinal precioso que vai trazer luzes a respeito do Messias. Ou seja, Deus foi muito mais abundante com Ezequias do que ele pediu. E é sempre assim. Deus pode e nos concede infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em pedir. Mas nós precisamos nos atrever a obedecer a Deus para que essa vontade seja manifesta de forma clara. Não é? Quando o Jonas ou qualquer crente insiste que Deus deve fazer a sua vontade, muitas vezes Deus o decepciona. E como Jonas, o melhor remédio é morrer, como ele pediu. Porque assim eu não terei que cumprir a vontade de Deus, eu não terei que fazer aquilo que eu detesto, mas Deus quer. Enfim, este jogo nunca vai ter um ser humano como vencedor. Porque Deus é sempre maior e tem um propósito muito claro na sua frente. A terceira coisa que vemos aqui é que nós muitas vezes fazemos parcialmente aquilo que Deus quer, mas se a nossa vontade for insistente, nós estaremos desafiando a vontade divina. E nós vamos certamente nos magoar com os resultados que vierem dessa nossa insistência em esperar que a nossa vontade seja feita. Nós aprendemos com Jonas, querido irmão, querida irmã, que se a vontade de Deus é bem clara para a gente, nós não devemos fugir nem criar subterfúgios para evitar fazer a vontade de Deus. Porque nós certamente vamos nos magoar e nos machucar. Quarto ponto fala justamente daquele momento em que Jonas viu
aquela planta crescer assim ao seu lado e lhe dar a alegria da sombra. Então eu queria observar aqui o seguinte, que a alegria temporária, quando a gente tem a alegria temporária ao pensar que Deus, afinal de contas, cedeu à nossa vontade, isso é ilusão, isso é decepção, porque muitas vezes Deus permite sim que as coisas aconteçam do jeito que a gente desenha, mas nós vamos nos ferir, nós vamos nos magoar, nós vamos trazer sobre nós mesmos consequências duríssimas das nossas escolhas. Portanto, andar por fé e por obediência na santa palavra de Deus é a melhor coisa que um crente pode fazer. Se porventura Deus lhe permite viver, mas há problemas, perplexidades, situações que devem ser resolvidas, e Deus lhe dá a ordem clara de procurar as pessoas que você detesta ou que você percebe que lhe fizeram mal, vá fazer a vontade de Deus. Vá fazer a vontade de Deus, porque o contrário é ilusão, é decepção. E por último, vamos nos lembrar que a vontade de Deus sempre é superior à vontade do coração e das suas motivações. Nós somos temporários, nós somos finitos, nós somos pequenos, nós não conhecemos todos os ângulos da vida, nós não conhecemos todas as possibilidades da vida. Mas Deus traçou para nós o melhor caminho. E o melhor caminho, ainda que pareça pedregoso, é um caminho que produz frutos. Eu quero encerrar, então, este momento justamente com duas falas de Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que Ele é o nosso Salvador. Toda pessoa que confessa o seu nome é uma pessoa perdoada dos seus pecados e livre da condenação eterna. Mas Jesus Cristo falou duas palavras acerca da vontade do Senhor e a nossa vontade. Em relação à vontade dele próprio, ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo foi vencedor por conta de não fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele se alimentava da vontade de Deus. E foi isso que o levou à cruz. É verdade, mas a sua missão era ir à cruz. A sua missão era resgatar os pecadores. A sua missão era fazer da nossa vida uma vida transformada. E ele foi vencedor. E ele voltará vencedor, porque ele fez a vontade do Pai. A segunda coisa agora dirigida aos seus discípulos, Jesus Cristo disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, não na direção contrária, mas que vades na direção que eu aponto, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Jonas pagou caro por não perceber isto. E a palavra de Deus mostra um profeta teimoso, reticente, um profeta que lutou para ter o poder de Deus na sua mão e prevalecer contra o próprio Deus. Mas Deus o venceu. Deus o disciplinou, mas Deus o tratou com misericórdia. Deus lhe ensinou que para ele, tudo quanto ele faz tem por objetivo não apenas a sua glória, mas a bênção dos seres humanos que ele criou à sua própria imagem e semelhança. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida do profeta Jonas. Nós sabemos, nosso Pai, que ele foi um profeta de valor para o Senhor na época de Jeroboão II, mas também foi um profeta de valor
quando foi chamado para pregar a Nínive, aquela mensagem duríssima da tua parte que previa que Nínive seria destruída caso não houvesse arrependimento. Nós lemos a obra de Jonas e nós verificamos, Pai, que o Senhor, a despeito da ousadia dele em querer fazer a sua própria vontade, em lutar pelo poder, não prevaleceu diante do Senhor, e nós também não prevaleceremos. Nós pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos ajude a ser pessoas prontas a te obedecer, que nós sejamos pessoas prontas a perdoar o nosso inimigo, a anunciar a tua vontade ao nosso inimigo. E se ele se quebrantar, e se ele se arrepender, e se ele mudar de vida, que nós louvemos o teu nome e não tenhamos a atitude de Jonas, que foi uma atitude de tristeza e de decepção, justamente porque o Senhor é um Deus clemente e misericordioso. Nós pedimos sim que o nosso coração se ajuste ao coração de Jesus, que disse que veio fazer a vontade do Pai e não a sua própria. Que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor Jesus Cristo é que nos achou. E o Senhor Jesus Cristo nos comissionou para pregar o Evangelho para quem quer que seja, até mesmo para as pessoas que nós eventualmente detestemos, que nos fizeram mal, que nos agrediram. Pai, ajuda-nos a entregar a nossa vida a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.